Um pouco na escola a gente tem um básico, mas eu tenho essa característica. Eu viajando, eu aprendo muito. O audiovisual, para mim, foi uma coisa que eu vi de cedo, que eu tinha uma facilidade muito, vendo as coisas, eu dava outra dimensão para mim. Eu via em 3 dimensões vendo. E aí é que está. Eu, quando sempre viajei, que eu gosto muito de viajar, eu tinha por trás, primeiro me casei com uma mulher que gosta muito de ler. Isso ajudava muito. E eu tenho, eu não sou um leitor como é Tuísa, como talvez seja você e o Neto, que gosta muito de ler. Mas essa ajuda da informação e o audiovisual para mim, que esse... Eu sou mais parecida com você, eu leio. Eu ia em loco, aí via e copiava. Muitas coisas que eu fiz aqui, eu vi, adaptei ao meu gosto, ao estilo de vida e fui fazendo. Eu gosto muito de criar determinadas coisas que venham me dar prazer, que venham dar prazer também aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus convidados. Quais as grandes obras que a construtora Flor, entendeu, assinou em Natal? Veja bem, aí que veio, fiz engenharia. Depois de engenharia eu fui trabalhar um tempo com... Logo que eu terminei a engenharia, eu recebi um convite que muito me honrou. Zé Nilson de Sá me convidou para trabalhar na EIT, que na época era uma das 5 maiores empresas do Brasil, com um crescimento. Eu acho Zé Nilson um empresário e uma pessoa humana fantástica. Eu tenho um respeito profundo por ele, pela pessoa humana que Zé Nilson. A cidade tem admiração por ele, eu particularmente tenho. Né? E aí eu já conhecia Zé Agripino, aí que foi meu companheiro de trabalho na EIT. Ele era um engenheiro-chefe e eu era um engenheiro auxiliar. E aí, esse conhecimento de escola, tudo se transformou numa amizade, porque nós trabalhamos juntos durante 5 anos e tivemos uma experiência. Minha experiência veio de trabalhar. Aí, depois de um tempo, Zé Agripino continuou na IT e eu saí, coloquei uma empresa, a construtora, na época, a construtora Rebelo Flor. Rebelo Flor. E aí, éramos mais 2 sócios, Aníbal Rebelo, Paulo César, pessoas muito competentes na época. A gente botou todo jovem, com entusiasmo total. O mundo era outro, as oportunidades eram diferentes e a garra naquela época valia um peso muito grande. E isso a gente tinha. E a vontade de fazer. E isso a gente foi criando. Tínhamos boas amizades, começamos a construir e fizemos também obras para o governo e fizemos nossas próprias obras. A obra do governo que a gente fez, que eu posso dizer, é exatamente o prédio da reitoria, que na época que a gente construiu foi uma obra que se dizia o seguinte: era uma obra que se foi usado uma construção a mais moderna, a cobertura de vidro, que na época isso foi uma coisa nova na cidade. Foi a primeira cobertura com vidro aramado. Ah, verdade. Como também como o seguinte: o 2º andar segurava o primeiro. O primeiro andar, aquele balanço ali é pendurado, a gente chama atirantado. Então, isso tudo foi uma construção muito complexa. Ô, Lulu, o que fez você sair e deixar a engenharia? Eu nunca abandonei a engenharia como completo. A engenharia me passou o seguinte: foi um desafio em transporte, embora a minha família já tinha alguém que gostava. E houve uma oportunidade que realmente tudo que eu fiz no começo foi tudo na construção civil. O transporte entrou como? E aí você migrou para o transporte. Migrei, né? Mas aí eu entrei em transporte até como um desafio de tentar dar um equilíbrio ao sistema de transporte, me levou a me dedicar mais a ele. Mas nunca abandonei construção civil, que no sangue mesmo, eu me sinto meio dividido, mas no sangue mesmo eu sou um engenheiro que gosto de construir, gosto de criar. Você tem um harém de 6 mulheres. Isso é engraçado, até porque quando eu me casei eu sempre quis ter um filho homem. Isso faz parte até da cultura nordestina, masculina que eu fui criado. E eu queria ter o filho homem, o primeiro, o segundo, e nunca veio. E passou até brincar. Eu me lembro que Alonso, muitas vezes, eu e Alonso, que só tivemos filhas mulheres, então os amigos começavam a dizer: mas rapaz, você só faz mulher, não sei o quê, e a gente sempre respondia, a título de gozação, a gente só faz o que a gente gosta. Quem não gosta faz diferente. E isso ficou. Mas Deus foi sempre muito bondoso comigo. Além de ter essas 6 mulheres, como você diz, elas estão me dando de volta. Primeiro me deram um neto. A primeira me deu um neto, que é João Pedro, que é o neto homem que eu tenho. E aí vem os genros, que tem muita gente, que eu tive uma sorte muito grande de os genros se incorporarem ao estilo de vida que a gente tem.
de conviverem bem muito com a gente. Eles disputam para ver quem é o primeiro lugar. Olha, isso agora, você tocou numa coisa que eu acho delicadíssima de dizer. Pois é. Afinal de contas, quem é o número 1? Olha, todos são o número 1. É porque aí que todos são o número 1. Apenas tem número 1. Porque casou primeiro, tem o número 1, tem o número 1 que frequenta mais porque vive mais presente, mas todos são o número 1. Me diga uma coisa, vamos falar de festa. Você sempre foi um festeiro. Os carnavais de Natal. Nós sempre fomos festeiros. Sempre Eu sou do tempo de carnaval em Natal, que tinha um curso ali na Pudi, que a gente fazia em cima de um carro, com lança-perfume, que não havia, você podia ficar à vontade. Podia dar um cheirinho na lança-perfume, podia, sem problema nenhum, todo mundo sabia respeitar os limites do cheiro na lança-perfume. Quer dizer, a cultura era essa, o povo, e a gente curtia aquilo. Depois veio uma coisa mais avançada, veio os blocos mais que foram se modernizando, que aí você deve ter brincado num bloco que se encontrava. Eu fiquei no Jardim da Infância, e me parece que você era do INRA. É do Jardim também, depois, você. Não é verdade? Do INRA, fiquei mais tempo. Do INRA você teve. E que era uma coisa assim que o pessoal saía, havia o hábito de fazer aqueles assaltos, como a gente chamava, na casa das pessoas, que a gente tinha mais amizade. E era realmente um carnaval muito familiar. Depois ia para o América ou para o ABC para fazer a matinê, que se estendia até mais tarde. E era realmente um carnaval. E à noite a gente ainda voltava, né? Natal tinha um carnaval de rua, que era a gente que fazia o carnaval de rua, sem ajuda de ninguém. Quer dizer, cada um se cotizava e preparava, vinha um trator, vinha os carroções e saía aquela rua de jovem a pular do meio da rua. Mas é muito saudável. Me dá uma lembrança do que a gente fez na época. A gente fez uma coisa que até hoje a gente se lembra, que não existe mais. Que não existe. Não existe. O pessoal hoje foge para as praias, para não sei o quê, e não se sente mais seguro para fazer o que a gente fazia. O Rio de Janeiro está voltando o carnaval de antigamente. Das bandinhas, não é? As bandinhas e os bailes. Eu acompanhei muito esses bailes aqui no tempo da velha manchete, que trazia capas com o pessoal famoso do carnaval, os grandes bailes, que vem Fred, que é uma figura assim, que veio daqui, não é? Inclusive, Fred é daqui, mas uma pessoa que marcou um tempo na manchete, e o que ele pôde mostrar ao Estado e tudo. E é uma pessoa muito querida, Fred. Que festas lhe trazem mais recordação de Natal? De Natal teve sempre muitas boas festas. E o pessoal dizia lá em casa que eu adorava a festa. E é verdade. Eu não sei se festa para mim tinha a ver o seguinte, com amigos, com amizade, com gente bonita, com gente inteligente. Então, sempre era um conjunto, não era festa em si. Porque eu já fui festas que era programada para ser maravilhosa e que no final ela não foi, porque ela não tinha os complementos necessários para uma festa. Ficar a coisa mais restrita, mais fechada. Fechada. Mas como eu sou festeiro, eu prefiro dizer, Natal traz minhas recordações de épocas e que sempre foi. Uma grande festa recente foi o casamento da sua filha, de André, que foi perfeito. Mas eu prefiro que você diga, até porque eu fiz aquilo. Muito bonito, quer dizer, detalhes. Todas elas a gente tem. E a gente você teve na sua casa festas lindíssimas. A sua casa era realmente perfeita para festas. Realmente o ambiente lá. Porque tem um belíssimo jardim, que é uma coisa que eu adoro, jardim. Então eu acho que pelo jardim, aí você deixa o pessoal mais à vontade. O jardim ajuda muito nisso, né? Lulu, recordação de grandes amigos. Rapaz, eu posso citar Alonso. Nosso grande amigo. Nosso grande amigo. Alonso é uma pessoa que eu tenho para Zeca Passo. Alonso, que eu chamava Alonso. Meu amigo Zeca Passo. Olha, também tem amigos vivos que a gente sente falta porque não está presente, porque não sei o quê. Amigo presente que mora aqui, que eu convivo pouco, que eu sinto falta. Múcio Sá. Múcio que cozinha bem, igual você. Múcio é uma pessoa assim que fazia música com aquele jeito dele, mas Múcio é uma pessoa larga. Esse ano eu não vi Múcio no verão. Larga, é uma pessoa que eu sinto falta de Múcio. Eu não vi Múcio no verão esse ano. É meu amigo. Aí tem outro, Duda Santo, que a gente convive pouco, mas é um amigo que eu quero muito bem. Uma saudade. Meus tios todos. Tio Vicente, que foi
assim, que esteve muito presente comigo, uma saudade, meus tios. Os que foram, né? A mudança de Muriú para Caiana, como é que você se sente hoje? Veja bem, foi uma opção. Primeiro, quando eu convivi em Muriú, aquelas casas que eu veranei ali, aquilo quem construiu, aquele era um grupo de amigos, de irmãos. Quem construiu foi seu amigo aqui. Não porque fosse o mais competente, mas era uma coisa tão pequena que os grandes não queriam. E eu fui o escolhido para fazer. E aquilo era uma casa que foi construída na época que não tinha muros. Na época da Revolução, que não tinha muro porque não havia, ninguém discutia política, porque era todo mundo engessado. Quando a Revolução que veio a política mesmo, disputa, aí os muros começaram a aparecer. E aí a mudança no tipo de veraneio, de comportamento, foram mudando, é uma coisa natural, que a política tem coisas que traz para o bem e tem coisas que traz para o desgaste. Na minha concepção, sabe, Onete? Então, o veraneio começou a morrer aí. Você sabe que aqueles terraços ali trouxeram pessoas. Existia na época o Circo da Cultura, que trabalhava comigo, Carlos Silva, morava no Rio, e fazia assim, fazia como assim, uma viraçãozinha, ele tomava conta, representava a minha empresa para completar a folha de pagamento dele. E isso, ele muitas vezes trazia o cara, se apresentava no Circo da Cultura e ia lá para casa, no terraço, passar o sábado, como teve lá várias grandes figuras, posso dizer quem aí, essa Bete Carvalho, Clara Nunes, eu acho. Clara Nunes, quem mais? O menino do cavaquinho, como é... Vários, me lembro muitos cantores, Peri Ribeiro. E cada um ali era um músico, Ney Dias, tocava o bombinho dele, Fernando tocava tamborim, cada um acompanhava nisso aí. Então a gente tinha o Circo da Cultura e tinha a Praia da Cultura também, que era a gente com esse povo tomando cachaça. E o povo adorava pela simplicidade. Então os terraços não tinham muros. E aí nós fomos comprando aquela propriedade e tinha aquela lagoa. E aí passou o seguinte, as praias passaram a ter o muro, a ficar mais difícil, mais insegura. Muita gente na praia, não havia movimento de bug. Me levaram o seguinte, a gente frequentava a Casa da Praia e a Lagoa. E foi uma escolha natural das minhas filhas de achar que a Lagoa era um lugar mais tranquilo para se viver. A Lagoa não tem muros, se você for, como você vai lá, você vê que todos os chalés, então eu levei aquela praia sem chalé, sem muros laterais, levei para a Lagoa, e que funciona até hoje. E você sempre que vai lá me dá o maior prazer, Onete. É maravilhoso. Pronto. Então aquilo é a praia Muriú, sem muros frontais nem laterais. O que é estar de bem com a vida? É gostar das pessoas que gostam de você. É você acreditar nas pessoas que acreditam em você. Mesmo que as pessoas não acreditem em você, ele tenha esse tratamento, mesmo que ele não acredite, mas que faça acreditar, faz você viver bem. Porque a vida é uma troca de boas energias. E eu, no meu sentido, olha, se você me deseja bem, eu lhe desejo bem, já há uma probabilidade de tudo. E eu sempre procuro ver e quero que as pessoas acertem. Torço também, espero que as pessoas pensem a mesma coisa de mim. E me engano, às vezes, pensando que muita gente pensa, mas vivo bem assim. Então, ser feliz, eu acho que é essa troca de energia, que mesmo sem funcionar 100%, para mim me faz muito bem. Por isso que Luiz Flor, Lulu, é show! Quanto riso, oh, quanta alegria! Pois é, carnaval, estamos chegando ao final. Você aqui e eu no Rio de Janeiro. Boa tarde, acessem www.nahorah.net. Ligue para o nosso escritório 3611-3168. Eu prometo trazer alguma coisa do Rio de Janeiro para vocês. Boa tarde. Assista amanhã a nossa reprise.